Hora da placar. Flamengo cumpriu o papel na fase de grupos, terminou a fase de grupos com empate com o Los Angeles FC. E apesar do resultado de 1-1, na minha opinião, foi uma boa partida do Flamengo. Felipe Luiz rotacionou bastante a equipe, colocou jogadores que não vinham tendo muitas oportunidades, por exemplo, como é o caso do Alan. Até o Juninho entrou em campo no segundo tempo, ganhou alguns minutos. Então acho que foi uma boa apresentação do Flamengo devido ao volume. Muitas mexidas na equipe, mas o time teve muito volume. Colocou 4 bolas na trave antes do gol do Wallace Yan. O Wallace Yan se transformou numa espécie de amuleto do Flamengo. É um jovem jogador que tem várias participações, está entre os líderes em participações de gols do Flamengo no ano. Ajudou a resolver o jogo contra o Chelsea e novamente contra o Los Angeles FC. Fez um golaço limpando 2 jogadores, finalizando muito bem na frente do Lohri, que é um grande goleiro. Então, assim, foi uma grande exibição do Wallace Yan até aqui. É um jogador que o Felipe Luiz falou bastante sobre ele também na entrevista coletiva, sobre como o Wallace Yan vem crescendo e como ele vem ajudando o Flamengo. O Flamengo cumpriu o papel, 2 vitórias, uma vitória espetacular diante do Chelsea. E nesse terceiro jogo conseguiu dar essa rotação para a equipe, descansar alguns jogadores, poupar os atletas que estavam pendurados, que se recebessem cartão amarelo poderiam ficar de fora das oitavas de final contra o Bayern de Munique. Falando sobre o Bayern de Munique, adversário do Flamengo nas oitavas de final, a partir de agora o Flamengo começa a pensar nesse duelo, nesse importante duelo. Na zona mista, para vocês terem ideia, muitas perguntas sobre o Bayern de Munique, quase nada sobre o que aconteceu na partida diante do Los Angeles e quase tudo sobre o Bayern de Munique. Mas foi bacana ouvir dos jogadores, na maioria deles ali, todos, na verdade, muito conscientes de que o Bayern de Munique é um grande adversário, mas que não é impossível para o Flamengo, que também é uma grande equipe, tem jogadores experientes, está num bom momento fisicamente, tem praticamente todos os jogadores à disposição. É bom a gente destacar aqui que o De La Cruz voltou a ficar aos cuidados do departamento médico, a situação dele será avaliada dia a dia, mas é muito difícil que o Flamengo consiga contar com o De La Cruz para o jogo contra o Bayern de Munique. E a gente tem visto jogos aqui nessa Copa do Mundo, jogos muito intensos. Então, assim, não basta o De La Cruz apenas regressar. O De La Cruz precisa estar num nível físico suficiente para jogos como esse, né? Falando em nível físico, vou puxar agora para o tema do Arrascaeta, porque existe essa dúvida, né, sobre essa questão da intensidade do Arrascaeta, quanto ele aguenta esse jogo de intensidade. Aliás, foi muito bem contra o Los Angeles, jogou mais de 70 minutos e perguntaram para o Felipe Luiz na coletiva se isso tinha a ver com a questão do duelo contra o Bayern de Munique, se por conta disso o Felipe Luiz já estava pensando em não começar a partida contra o Bayern com o Arrascaeta. E o Felipe disse que não tinha nada disso, que ele não pensou nisso. Vai ter inclusive um tempo para recuperar esses jogadores, para preparar essa equipe para esse grande duelo, mas o Felipe disse que isso não tinha absolutamente nada a ver, que na hora de pensar nesse jogo contra o Bayern, ele pensou apenas nos jogadores que estavam pendurados. Bom, galera, programação do Flamengo, os jogadores foram liberados para estarem com as suas famílias, se reapresentam nessa quarta-feira e aí o treino será à noite. Vale ressaltar que faz muito calor por aqui e acho que esse treino à noite vai ser bom para os jogadores do Flamengo, treino às 7 horas da noite. Depois disso, alguns dias aí para se preparar para esse duelo contra o Bayern. O Flamengo fica em Orlando até o dia 28. No dia 28, vai para Miami, né, faz entrevista coletiva lá, zona mista lá antes do jogo. E no domingo, dia 29, essa grande partida que eu tenho certeza que vai parar o Brasil inteiro. Beleza? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal da Placar, de deixarem o like aqui também, que é muito, muito importante. E a gente se vê no Placar Aberto.